Comecei. Boa noite a todos. Mais uma vez, agradecer a oportunidade de estarmos reunidos para fazer a leitura desse livro, uma reflexão. A ideia realmente é que a gente possa, aos poucos, ir refletindo sobre cada capítulo, e amadurecendo e juntamente criando, novos entendimentos referente ao texto, referente à mensagem. Eu queria colocar que a ideia é trazer realmente um olhar a respeito do texto, mas que está aberto, as pessoas a estarem comentando também, trazendo seu ponto de vista, para que a gente possa realmente fazer desse estudo um crescimento coletivo e que a gente possa estar também interagindo um pouco mais, Se tiver algumas dúvidas, algumas colocações, que a gente possa estar respondendo depois, gradualmente. Se a gente não souber, a gente vai buscar as informações necessárias para poder estar passando da melhor forma. É realmente um estudo, O momento é de a gente refletir, de a gente procurar se melhorar, aprofundar o nosso conhecimento. Então, eu queria começar então, fazendo a leitura. Nós estamos no livro Caminho, Verdade e Vida, hoje o capítulo 4, que fala de trabalho. E Jesus lhe respondeu: Meu Pai obra até agora, e eu trabalho também. João, capítulo 5, versículo 17. E aí Emmanuel conversa com a gente. Em todos os recantos, observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhe foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero do seu trabalho. É interessante a gente pensar nessa palavrinha trabalho, Que a gente não está falando aqui do nosso serviço, da nossa profissão. É interessante a gente entender que esse trabalho que ele coloca aqui é o trabalho que nós viemos realizar enquanto encarnados. Qual é o nosso trabalho enquanto encarnados? O que de fato Deus espera de nós? O que a espiritualidade espera de nós? Nesse sentido, qual é o nosso trabalho? Qual é a nossa contribuição? Não viemos aqui a passeio e a ideia é que realmente nós possamos interiorizar essa mensagem de o quanto nós temos que trabalhar, o quanto Deus trabalha, continua trabalhando, quanto Jesus trabalha e continua trabalhando, e qual é o nosso papel em relação a esse trabalho. O quanto eu tenho trabalhado em mim as minhas imperfeições, quanto eu tenho trabalhado para crescer e aproveitar as oportunidades que nos são dadas. Aí continuando. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo preferem a existência na cidade. O problema, contudo, não é o gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. Ou seja, realmente qual é a nossa tarefa, Se nós somos pedreiros, se nós somos médicos, se nós somos enfermeiros, se nós somos mecânicos. A tarefa que nós estamos realizando hoje, ela pode ser uma, amanhã é outra. Eu consigo mudar, a minha profissão, eu consigo me especializar, eu consigo mudar de local, mas a questão não é essa. A questão é qual é a compreensão que eu tenho tido para as oportunidades que eu tenho recebido. Porque independente daqui ou dali, eu tenho oportunidades todos os dias. E o quanto
feito dessas oportunidades realmente pedras para o meu crescimento, né? Degraus realmente para o meu crescimento, para que eu possa evoluir, para que eu possa, de fato... Então, independente de eu estar aqui ou ali, o que importa, de fato, é o que eu estou fazendo das oportunidades que eu tenho recebido, né? Independente de qual, independente da minha religião, eu tenho que agarrar as oportunidades e procurar trabalhar em favor do crescimento espiritual, trabalhar em favor da caridade, do amor ao próximo. E isso cabe a todos nós, independente de religião, independentemente de tarefa que nós ocupamos. Porque muitas das vezes essas tarefas são justamente pontos para nos levar realmente ao progresso espiritual, a um avanço, né? E é importante que nós saibamos aproveitar esses degraus para realmente cumprir com a nossa verdadeira missão encarnados. Continuando. De modo geral, as queixas nesse sentido são filhas da preguiça inconsciente, ingênito de conservar o que é inútil e ruinoso das quedas do pretérito obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. Ou seja, realmente nós precisamos olhar para nós como espíritos que estamos há algum tempo já trabalhando nesse processo de evolução. E o quanto eu tenho de furos que eu preciso mudar. Quanto de tudo isso que eu sou hoje vem dos meus erros, da minha preguiça, da minha falta de compreensão, né, do meu medo realmente de me transformar. Então é importante que eu pare, pense e queira de fato me transformar num novo homem. Então, para isso, né, o velho homem é um novo. E isso é individual, isso é o processo mesmo. Então, esse trabalho também é interior. E eu preciso me conhecer melhor, quais são os meus medos, quais são as minhas quedas, quais são os meus vícios, para que eu possa, de fato, trabalhar em cima disso e para colocar daí sim um evangelho verdadeiro dentro de mim, modificando os meus comportamentos, que eu possa começar a clarear, né, as ideias, clarear no sentido de evoluir espiritualmente, tendo a consciência tranquila que eu estou seguindo os exemplos de Jesus, os ensinamentos para um crescimento espiritual, para um melhor aproveitamento das oportunidades que nos chegam. E aí ele trouxe-nos a bem do trabalho, que é o movimento incessante da vida, para que saibamos honrar nosso esforço referido em sua obra eterna de amor e sabedoria, e a sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Quando te sentir descansado, lembra-te que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nossa humilde labor e o Mestre se esforça por nós desde quando? Ele termina o texto justamente com uma pergunta, né? O quanto que o Mestre já não trabalha antes, o quanto que nós temos que trabalhar, porque muitas das vezes nós dizemos que estamos cansados,
nós achamos que estamos sozinhos e pelo contrário, né? Nós temos um grupo enorme de amigos espirituais ao nosso redor e nós estamos apenas começando o nosso trabalho. E é importante que a gente lembre que Jesus já é Cristo há 4,5 bilhões de anos, trabalhando, crescendo, evoluindo, modificando, e a gente engatinhando, como ele fala aqui, começamos ontem nosso humilde labor. É importante que nós saibamos respeitar esse processo e tenhamos em cima realmente de nos esforçar ao máximo, aproveitando as oportunidades. Então, o texto da noite é um texto curto, que fala justamente a respeito desse trabalho, né? E é importante que a gente faça uma reflexão de quantas oportunidades nós temos no dia de trabalho no bem, de trabalho no amor, de trabalho na caridade, de trabalho na fraternidade, de trabalho na compreensão, de trabalho para que nós verdadeiramente deixamos, para que nós façamos uma reflexão do quanto ainda eu tenho que me modificar, quantas coisas eu ainda tenho que deixar realmente para trás, né, para que eu possa de fato começar um novo homem, para que de fato eu possa me modificar. E é importante que nós saibamos entender que faz parte do processo evolutivo que nós estamos vivenciando. E esse processo, ele vem com oportunidades todos os dias. Basta nós aproveitarmos as oportunidades que nos chegam, que nos são dadas, para um crescimento espiritual. Aproveitando a oportunidade que nós temos diariamente de crescer e de evoluir. O quanto nós conseguimos ficar numa faixa vibratória boa, o quanto nós conseguimos ficar em boas vibrações, o quanto nós estamos de fato nos relacionando com a espiritualidade. Já somos médiuns, né? Temos as percepções, as sensações, o quanto eu tenho sentido de fato a espiritualidade ao meu redor, me amparando, me ajudando. Estamos sempre trabalhando, né? O nosso mentor está sempre trabalhando, nos ajudando, nos orientando. Então é importante que nós trabalhamos também, façamos um esforço de trabalhar firme para mantermos essa união, essa conexão junto à espiritualidade. Nós, um papel de reflexão de que trabalhador eu tenho sido em relação ao ensinamento de Jesus, sido junto ao Evangelho, junto aos meus irmãos, aqueles que estão ao meu lado. Então que nós possamos agradecer mais uma vez a oportunidade. Volto a falar, na quarta-feira é um estudo, é uma leitura e uma reflexão, que cada um possa estar acompanhando a leitura, fazendo as suas análises, as suas interpretações, e possa estar, para que a gente possa fazer desse estudo um estudo mais rico, né? Um estudo que realmente a gente consiga dialogar e crescer junto. A ideia é que a gente possa abrir mais ainda o nosso pensamento, as nossas reflexões, e que nós possamos nos encontrar na próxima quarta-feira, aí com o capítulo 5. Ok? Muito obrigado e boa noite.